Bom dia, bom dia. Hoje, 30 de junho, terça-feira de 2026. Na verdade, eu estava ali me arrumando para ir num clínico geral, porque tem uns 15 dias mais ou menos, bom dia, né? Eu fui andar na bicicleta da minha filha, fui no mercado e fui andando. Na descida tava uma maravilha. Nossa, desci que foi uma beleza, mas quando foi para subir, ai, para pedalar essa bicicleta foi dificuldade. E ali eu vinha, mas não desci da bicicleta. Eu vim devagar, 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 mas vim até chegar. Aí tem uns 15 dias, meu joelho doeu aí. Ele não tá inchado na frente, é na dobra do joelho. Aí arrumei essa dor. E quanto mais eu me movimento, aí dói. Aí eu falei pro meu marido, bem, hoje eu vou ter que ir dar na emergência para ver se faz um raio-x para ver o que que tem, o que que distorceu. Já orei, já fiz a minha parte espiritual, já orei, já ungi, já tomei alguns remédios inflamatórios aqui, mas não resolveu. Então eu vou ter que ir para fazer um raio-x ou um ultrassom para ver o que que tem para a gente poder dar andamento, seja através de medicação ou algum procedimento. Mas enquanto eu estava me arrumando para ir ao médico, o Espírito Santo trouxe ao meu coração para me gravar esse vídeo. Vamos ver o que que Deus tem para falar? Eu levantei cedo e falei, Senhor, vou ter que arrumar para ir no médico, para ir ver lá. Mas o Senhor, enquanto eu estava arrumando, o Senhor falou assim, vai gravar um vídeo, que eu tenho algo para falar com as pessoas. Então, vou gravar esse vídeo aqui primeiro, depois eu vou lá no médico, não sei quanto tempo eu vou passar lá, espero que eu não demore muito, que consiga fazer um exame e ver aqui o que tem nesse joelho aqui na dobra. Dói é na dobra do joelho, não é no joelho em cima, é na dobra da perna ali do joelho, é ali que dói. E Deus vai dar a vitória, seja através de medicação, seja através de algum procedimento que tiver. O Senhor vai nos dar a vitória em nome de Jesus. Então, vou estar aqui lendo, gravando, cantando um louvor. Depois eu vou estar lendo uma palavra e fazendo uma oração no final. Que diz assim, o hino da harpa 300, que fala assim, nossa esperança. Vou cantar aqui alguns estrofes, porque não dá para cantar muito. Jesus sim vem do céu em glória, ele vem a nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raia. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raia. Jesus sim vem, os mortos esperando estão, o grande momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raia. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raia. Jesus sim vem do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus
Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sem vem completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Se todas as coisas vêm depressa transformar, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raia. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raia. Jesus sim vem, em sempre eterna adoração daremos nós ao Rei do coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raia. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raia. Um dia, Jesus voltará para buscar cada um de nós. Não sabemos se é no arrebatamento, sabemos se é na volta dele, nas nuvens, ou se é nós partimos, né, morrendo aqui no físico, e depois o Senhor ressuscitando aqueles que morreram em Cristo Jesus, seremos ressuscitados com um novo corpo, um corpo glorioso para nós encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então, esse é um louvor que o Senhor tocou em meu coração, para a gente estar aqui, e a gente está aqui louvando nesta manhã, né? Então, vamos estar aqui lendo em Tito, que fica depois de 2 Timóteo, que diz assim, Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15, que diz, a graça da salvação há de manifestar-se a todos, e Tito deve falar dela. Tito era um profeta de Deus ali, da época, tá? No Novo Testamento. Eu amo o Novo Testamento. Eu gosto também de ver ler o Velho. Mas o Novo Testamento, ele fala mais comigo, que foi quando Cristo nasceu, cresceu, ele viveu, ele andou aqui na terra, ele fez sinais, maravilha, instruiu, exortou, né? Nos falou em parábolas, falou conosco de várias maneiras, como nós aqui nessa terra continuarmos a vencermos as coisas, né? Vencermos a dificuldade. Então, eu leio a Bíblia toda, mas eu gosto muito do Novo Testamento. Fala muito comigo, muito mesmo, de muitas coisas que estamos passando na nossa atualidade. A Bíblia está aí para nos animar, nos exortar, nos edificar, nos consolar. A palavra está aqui. E quando você lê essa palavra, você ouve, você lê e se torna praticante, você se torna obediente à palavra. A palavra também fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Toda a verdade está aqui. Toda a verdade de vícios, toda a verdade de pecado, tudo está aqui. Quando você lê a Bíblia, quando você lê a palavra, e você fala assim, antes de você ler, você ora, fala, Senhor, eu quero entender essa palavra. Vai ter versículo, vai ter capítulo que eu não vou entender, mas traz entendimento para mim. Traz sabedoria do alto para mim entender essa palavra e eu entender e eu colocar em prática. E eu ser abençoado, ser liberto, ser curado, ser transformado através da palavra do Senhor Jesus. E o Senhor faz a todos, a todos, a todos. Jesus ama a todos, Deus ama a todos. Todos somos chamados para servir a Ele. Ele chama todos. Ele chama todos. Mas fala que poucos são escolhidos. Porque tem obras que poucos são escolhidos para aquelas obras.
Tem obras específicas que o Senhor dá a missão para cada servo fazer. Mas todos são chamados. Todos são chamados por Cristo. Todos o Senhor chama para servi-lo, para amar, para adorar a Cristo. A Ele, a Deus, a Cristo. Somente a Ele devemos adorar. Somente a Cristo. Somente a Deus. Somente a eles. Porque o Senhor, Ele não divide a adoração. Ele não quer que nós adoremos outros deuses, outros ídolos. Eu falo de imagem, escultura, eu falo de pessoas também que são adoradas, cantores, pregadores, líderes, filhos, maridos, esposas. Isso é adoração. Não é só uma imagem de escultura que está parada ali, que você está orando ou rezando por ela. Porque as estátuas, as imagens, porque eu já vivi isso na minha criança, adolescência, né? Meus pais, eles eram católicos, mas não eram aqueles católicos praticantes. Mas ele ensinava sobre a fé em Deus, mas eles não tinham aquele relacionamento com Deus realmente. E eu desde pequena, dos 12, 13 anos, eu nunca gostei muito de ficar assim, me prostrando, ou de joelho, de alguma imagem. Eu falava, Senhor, mas eu oro, elas têm boca, mas não falam, elas têm ouvido, mas não ouvem, elas têm olhos, mas não vê, e elas não escutam, elas ficam paradas. Como que eu vou falar com alguém parado? Eu via elas, me dobrava, mas eu sentia as minhas indagações, as minhas questões, as minhas perguntas, as minhas orações não ouvidas. E isso com 12, 13 anos. E minha família tinha, né, as imagens, tem muitos ainda que tem. Mas eu, Maria Lúcia, eu não acreditava muito. E eu ia na igreja e olhava, mas eu falava, brava, falei assim, mas elas não me escutam. Eu oro e não me escuta. Então, eu comecei a indagar a Deus. Falei, Senhor, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor é Deus mesmo, se o Senhor enviou Jesus, o teu filho amado, para nos salvar, para nos perdoar, me dá sinais. Isso eu com 12, 13 anos de idade. Nem conhecia Jesus direito, nunca tinha lido Bíblia, porque eu acho que lá em casa eu puxo na memória, eu acho que não tinha uma Bíblia. Não tinha Bíblia lá em casa. Eu nunca vi Bíblia lá na casa dos meus pais. Mas eu gostava muito de ver os filmes, histórias de Jesus, quando tinha aquele filme de Natal, aqueles filmes da ressurreição, da paixão de Cristo. Eu vi aqueles filmes tudinho. Eu vi, eu encantava ali com aquelas histórias. E eu falei, gente, que histórias lindas. E eu acreditava que era verdade, mas eu nunca tinha lido uma Bíblia. E eu amava aquelas histórias, a história de Jesus andando ali com os discípulos, Jesus ali curando os enfermos, curando os doentes, dando as palavras sobre o converter, sobre o confessar os seus pecados, como vir a Ele, como servir a Ele, como ser uma discípula de Cristo, uma discípula de Jesus, um seguidor de Cristo. E eu admirava aquilo ali. Aí eu ficava pensando e falando, né? Então eu acho que Jesus já me ouvia ali naquele tempo, dos 12, 13 anos. E aí um dia eu falei, eu já tinha ido em outras religiões, falei assim, eu também não encontrei Jesus aqui não. Eu falei, Jesus, onde o Senhor está? E fui vendo que Jesus, ele está no coração de cada um. Jesus, ele não está em religião, porque foram os próprios religiosos que o crucificaram na cruz. Foram os próprios religiosos daquela época que se diziam defensores da causa de Jesus, defensores de tudo. Foi os próprios religiosos daquela época que o crucificaram, que o condenaram, foram os próprios religiosos. Então Jesus, ele não está aqui preocupado com a sua religião. Se você é da religião A, B ou C, Jesus, ele quer a sua vida totalmente em adoração a Ele. Ele quer que você dobre o seu joelho a Ele, que você confesse com a sua própria boca que Ele é o Salvador da sua alma, da sua vida. Ele quer uma adoração exclusiva sua, um louvor exclusivo seu, uma oração exclusiva sua, uma leitura que você lê a palavra, porque a palavra fala assim, que a fé vem para ouvir a palavra do Senhor.
Se você ouve a palavra, se você lê a palavra, a sua fé vai ser aumentada. Uma coisa que eu tenho pedido esses dias é fé, aumenta a minha fé. E olha que a fé é do tamanho de um grão de mostarda, eu nunca tinha visto. Aí, acho que um tempo ali na igreja, as irmãs do ciclo de oração, elas acho que entregaram um grãozinho de mostarda. É muito pequeno um grão de mostarda, eu nunca tinha visto, mas é pequeno demais. E a palavra de Deus fala: se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos falar: monte, sai deste lugar e vai para aquele lugar, e o monte sairá. Através da fé, a palavra tudo se resume fé, essa pequena palavra, fé. E tem muitas pessoas que têm muita fé. Você vai conversar com eles, eles têm uma fé assim que você fica assim admirada da fé deles. E muitas coisas vêm pela fé. Você tem que ter fé para crer na palavra. Você tem que ter fé para receber uma oração. Você tem que ter fé de ser curado. Você tem que ter fé para ser liberto. Você tem que ter fé para ser transformado. Você tem que ter fé para Deus abrir uma porta de trabalho. Você tem que ter fé para Deus restaurar o seu casamento. Você tem que ter fé para você casar. Você tem que ter fé nessa vida para tudo. A palavra se resume em fé. Até pra gente, quando a gente partir daqui, a gente tem que estar com fé de onde para onde a gente vai. Se nós estamos salvos ou não em Cristo Jesus. Tudo depende da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Você não está vendo o seu milagre, você não está percebendo alguma situação transformada na sua vida, no seu lar, com o seu próximo, mas você está crendo que vai ser mudado, que vai ser liberto, que vai ser transformado, que vai ser liberto de um vício, que vai ser liberto de várias coisas. Isso é fé, a fé. Então, nesta manhã, eu falo para você e para mim que nós precisamos renovar nossa fé em Cristo Jesus. Porque através da fé que vem muitas mudanças em todos os sentidos. É a fé renovadora em Cristo Jesus. É a fé renovadora em Deus. É a fé renovadora em Jesus, que Ele faz o milagre, Ele traz a libertação, Ele traz a restauração. Se for o momento de um ente querido, um familiar partir, se for o momento dele, dela, o Senhor vai preparar e levar. Mas se não for o momento, Jesus vai curar, vai transformar ou vai permitir. Eu creio que enquanto Deus tem propósito com aquela vida na terra, o Senhor permite a existência, o Senhor permite que viva. Mas quando eu creio assim que às vezes o Senhor já fez, não, essa aqui já fez a missão. Eu creio assim também que quando a gente nasce, já tem um dia determinado do Senhor também nos levar. Mas tem as mortes precoces que as pessoas se acham no direito de tirar a sua própria vida. E Deus não deu esse direito para ninguém tirar a sua vida. Ninguém. Deus não deu permissão para ninguém ir lá tomar uma medicação, ou dar um tiro na cabeça, ou causar uma morte de carro, de acidente, ou qualquer coisa. Ninguém deu essa permissão para ninguém. Nem um adolescente, nem uma criança, nem um homem, nem uma mulher, ninguém. Deus não deu essa permissão para homem e mulher, ninguém tirar a sua vida. Só quem tem o direito de levar a sua vida e a minha é o Senhor Jesus no tempo certo. Então, muitas mortes aí são por causa da pessoa que ela tira a vida, pelo sofrimento, por tudo, mas ninguém tem esse direito. Só Jesus tem esse direito. Então, se você estiver sofrendo de acusações, ansiedade, depressão, falando que a sua vida não vale nada, isso é mentira do inimigo da sua alma. O inimigo da sua alma é quem? O diabo. Só existe esse inimigo nosso. Esse inimigo, só existe esse inimigo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para destruir a sua vida, a minha. Ele quer roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria, roubar tudo que é nosso. E Jesus veio para quê? Para te dar vida. Vida com abundância. Mas o inimigo da nossa alma, ele veio para roubar a nossa paz, roubar tudo que é nosso, para destruir, para nos afastar de Deus, de nos afastar de ter relacionamento, você falar com Jesus.
Ele quer colocar na sua mente que ele não te ouve, que você não é filho de Deus, que ele não te escuta, que você não é ninguém. Você é alguém. Você é filho, você é filha de Deus. Você é amado, você é amada por Jesus. Jesus te ama. Ele quer que você entre nessa luta, nessa batalha com ele, defendendo os princípios, os valores da palavra do Senhor. Ele quer que você seja um soldado, uma soldada de Cristo. Ali como Jesus teve os discípulos, nós somos discípulos de Jesus. O Jesus já partiu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e ele está assentado à direita de Deus Pai. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele deixou o Consolador, o Espírito Santo, para nos consolar, para nos edificar, para nos exortar, para nos dar direção em tudo que nós formos fazer no nosso dia a dia. Basta nós falar, Espírito Santo, vem nos ajudar. Espírito Santo, vem me socorrer. Espírito Santo, o que eu faço nesse dia? Eu acordei assim, Espírito Santo, eu preciso de resolver essa situação. Como que eu vou fazer? Aí o Espírito Santo falou assim, você vai ter que ir lá. Você vai ter que ir lá fazer um raio-x, alguma coisa, para ver o que tem nesse joelho. Falei, tá bom, Espírito Santo, então eu vou. Aí o Espírito Santo, enquanto estava arrumando, mas primeiro você vai gravar um vídeo. Falei, mas Espírito Santo, eu gravei ontem, mas hoje quero que você grave outro. Porque hoje eu tenho outra palavra diferente. Falei, tá bom, Espírito Santo, eu vou gravar o vídeo, depois eu vou lá. Então, o Senhor, ele quer ser amado. A palavra de Deus fala, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem que amar a Deus de toda a sua alma, todo o seu coração. Ele tem que ser o primeiro que você ama a Deus. Depois o segundo mandamento, amar a teu próximo como a ti mesmo. Eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Se eu não me amo, eu não vou amar o meu próximo. Agora, se você se ama, você vai amar o seu próximo. Quem é o seu próximo? É quem está perto de você. É alguém da sua família, é o que está próximo ali, é o seu colega de trabalho, é o seu vizinho, quem você frequenta a igreja que você frequenta, você está no mercado, você está ali com o seu próximo, você está ali em alguma situação, está ali no caixa ou com as compras. Aí tá ali, você tá o seu próximo tá falando alguma coisa e você também tá ali, todo mundo tá querendo passar as compras, ele é o seu próximo. Aí se ele precisar de alguma coisa, você vai socorrer o seu próximo. Você vai socorrer o quê? Seja em palavras, seja em oração, seja num abraço, seja numa ajuda material, numa ajuda financeira, numa ajuda espiritual. É o seu próximo. E Jesus quer que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós não amar o nosso próximo, nós não vai ver Jesus, não adianta. Se nós não perdoar o nosso próximo, nós não vamos ver Jesus. Vocês já perceberam que perdão e amor andam junto? Então, é o perdão e o amor. Se você perdoa, você vai amar. Se você ama, você perdoa. Esse perdão vem somente de Jesus. Ele nos perdoou nossos pecados. A palavra dele fala que ele fala para nós que nós temos que perdoar o nosso próximo 70 vezes 7. Olha quanto que dá aí. Tanto que nós temos que perdoar. E às vezes nós falamos, eu não vou perdoar Ciclano, eu não vou perdoar Beltrano, enquanto Jesus já me perdoou ali na cruz pelos meus pecados, já perdoou eu e você pelos nossos pecados ali na cruz, quando ele deu a vida dele, o sangue dele, o corpo dele ali, moído pelos nossos pecados. Ali o povo estava ali crucificando ele e ele não tinha pecado nenhum. O que Jesus fazia aqui nessa terra? Anunciar o bem, pregar a palavra, curar os enfermos, ajudar os pobres, os oprimidos. Não, e aí os próprios religiosos se incomodaram que Jesus estava ali se achando, falando que eles mesmo falando que ele estava se achando como se fosse um Deus ali deles. Não, Jesus ele veio para abençoar a vida, para trazer a palavra, para trazer a salvação na sua vida e na minha vida. Mas é através de Jesus. Nós só chegamos a Deus através de Jesus. Jesus é o nosso mediador. Jesus é o nosso advogado entre nós e Deus. Se não fosse Jesus, o homem não tinha relacionamento com Deus, não tinha intermediário. Deus enviou o único filho dele através da Maria, ali sem ter relacionamento com José. Ele viu na Maria, nossa irmã Maria, como uma mulher bem-aventurada, uma mulher abençoada para ele colocar ali Jesus no ventre dela, né? E depois Maria, ela casou-se com José e teve vários filhos.
Deus, ele não tem mãe. Deus é pai de Jesus. Maria, nossa irmã em Cristo, Maria, ela foi a mãe de Jesus aqui na terra. Mas depois ela casou-se com José e teve filhos, teve família. Então, quem está sentado à direita de Deus Pai é Cristo Jesus, somente Ele. Somente Ele. Nós vamos encontrar também Maria ali para dar abraço, mas ali nós vamos se abraçar todo mundo, todos nós somos filhos de Deus. E a palavra do Senhor fala isso. Então, quando você lê a palavra, Deus vai te trazer uma libertação. Porque às vezes nós somos criados pelos nossos nossos pais, avó, em algumas crenças. E essas crenças é que nos afasta de Deus realmente. É as religiões que afastam nós de Deus. É as religiões que afastam nós de Jesus. É as religiões que muda tudo ali e faz uns brigar com o outro. Eu sou daquela igreja, eu sou daquela igreja, eu sou assim. Nós somos de Cristo. Nós só chegamos a Deus através de Cristo, através do Filho dele. E não tem outro mediador, não tem outra pessoa, é através de Cristo. E quando nós entendemos, e está na Bíblia, se você ler sua Bíblia, você for lá e ler, você vai ser liberto, transformado. Às vezes é difícil ouvir isso, porque eu também não entendia, mas a partir do momento que eu entendi, que eu ouvi a Bíblia, que eu li a Bíblia e entendi, eu falei, então assim será. Abra os meus ouvidos, abra os meus olhos, abra o meu coração, abra a minha mente, Jesus. Me dá discernimento. Eu quero entender essa palavra e eu quero. A palavra do Senhor fala, conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que eu li a Bíblia, que eu ouvi, que eu entendi, eu mudei muito meus pensamentos. Então, muitas pessoas ainda estão em alguns pensamentos, é porque não lê a Bíblia. Não quer, ou às vezes já leu lá, escrito lá, mas ainda continua naquele pensamento. E Jesus te chama a atenção nessa manhã. Muda o teu pensamento. Muda a tua postura. Clame a Ele, busca a Ele. Dobra o seu joelho perante somente Jesus Cristo. Dobra lá, você não está vendo Ele. Você não conhece a face dele. Na verdade, quando eu tinha 12, 13 anos, eu não ganhava nada nas escolas, nunca fui assim de ter sorte de ganhar as coisas. Aí, na escola, eu acho que eu estava na quarta série, não. Tava com 7, 8 anos, 9, 10, não lembro. Tava lá na quarta série e aí teve um sorteio de um quadro de Jesus. E eu ganhei esse quadro, eu achei lindo o quadro de Jesus. Falei, nossa, mas que quadro lindo, era um quadro lindo. E lá nos meus 8, 9 anos eu ganhei esse quadro lá de Jesus na escola. Eu não sorteio. Falei, Jesus, eu ganhei a primeira vez e um quadro de Jesus. Mas eu falei, Senhor, e olha que eu tinha essa idade. Eu falei, mas o Senhor não deve ser assim. Porque eu acho que o Senhor não é dessa maneira aqui. Aí eu peguei o quadro, mostrei para minha mãe, falei, mãe, olha o que eu ganhei na escola, o quadro de Jesus. E minha mãe falava assim, minha filha, mas eu acho que ele não é assim, é só uma ilustração. Eu falei, é mesmo, né? Aí eu coloquei o quadro lá, mas eu não ficava lá no quadro, orando nele, rezando nele. Não, porque no meu pensamento eu pensava que ele não era daquele jeito, né? Então, não era daquele jeito. Não é esse Jesus que tá aí nos filmes, não é esse Jesus que tá aí pintado nas paredes. Ele não é assim. Nós vamos saber como ele é no dia que nós encontrarmos com ele. No dia que nós tivermos com ele. Aí nós vamos ver como é o nosso Jesus. Que cor que ele é, que jeito que ele é, entendeu? E quando eu vou orar a Jesus, ao nosso Pai, eu não tenho na minha mente o rosto dele, nem do nosso Deus e nem de Jesus. Eu oro com o olho fechado, orando a ele, mas eu não imagino o rosto dele, eu não sei como é que ele é. Eu vou saber um dia, e você também. Então, nesta manhã, essa palavra, ela é uma palavra de exortação, é uma palavra de edificação, mas é uma palavra também de consolo e da verdade. Então, eu te aconselho, em nome de Jesus, leia a Bíblia. Peça ao Espírito Santo para te dar discernimento. Lá na Bíblia tem tudo, principalmente lá no Novo Testamento. Como que é as coisas. Começa lá a ler, lá de Mateus e vai seguindo.
Lê lá o Novo Testamento todinho. Começa por Mateus e vai indo, e vai indo. A história ali de Jesus, como Jesus... A história de Jesus. Conhece toda a história dele. Não contada pelos um filme, mas lida. Aí depois você vai para os outros... Lê esses evangelhos tudo, depois você vai para os outros livros, você vai aprender muito, vai mudar muito a sua mente. A sua mente vai ser transformada pela palavra de Deus. Lida, leia. Ah, não, as minhas vistas tá ruim, a hora que eu vou ler a Bíblia, eu tenho sono. Tem a Bíblia em áudio. Coloca lá. Abaixa o aplicativo no seu celular, que hoje praticamente todo mundo tem celular. Coloca lá a Bíblia em áudio e lê lá. Mateus, ouve lá Mateus em áudio. Depois você vai para outra. Depois vai ouvindo em áudio. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de que está escrita mesmo. E você vai entender muitas coisas. Deus vai transformar a tua mente, colocar em ordem os teus pensamentos. E muitas coisas você vai, não, mas eu criei nisso tantos anos, eu acreditei nisso tantos anos. Mas é isso mesmo. Deus, ele transforma a verdade, ela liberta. E quando você crê na verdade da Bíblia, Deus te transforma, Deus te liberta. Deus muda a sua vida completamente em todos os sentidos. Porque a verdade, a palavra fala, ela liberta. Ela te salva, ela te cura. Se for para Deus te curar de alguma enfermidade, que não precisa você passar pelo médico, Deus vai te curar. Se for para alguma enfermidade que você tem que passar pelo médico, uma cirurgia, alguma coisa, ele vai fazer. Se você precisa de um medicamento, ele também vai usar aquele medicamento. Ele vai usar também uma pessoa, um pastor, uma pastora, um servo, uma serva, para orar para você também. E ali, através da oração, diante da sua fé, que primeiro, você que está recebendo a oração, você tem que ter fé em Deus, não na pessoa. Você tem que ter fé em Deus que ele fará o milagre. Que ele que faz o milagre, é o nome de Cristo. É o nome de Jesus que faz o milagre. É o nome de Jesus que faz o milagre. Nós somos apenas vaso, usado, instrumento para abençoar alguém através de uma oração, através do louvor, através da palavra. Mas a honra toda é para Cristo. Só ele faz. O poder está nele. A graça, o perdão, a vitória, a salvação, tudo está em Cristo Jesus. É Ele que é autor e consumador da nossa fé. É Ele na palavra que fala que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação do século. É Ele que diz também na palavra que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo ali na cruz. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está dando, nós vamos vencer nossas adversidades do dia a dia. Seja a enfermidade, seja a escassez, seja um problema no casamento, seja um problema na família, seja qualquer problema que você estiver passando. Ele vai estar com você no seu processo que você estiver passando. Mas, eu vou vir servir a Cristo e eu vou ter só vitória. Não, porque a palavra está falando que você não vai ter só vitória. Está falando que no mundo você tereis aflições, não vai ter aflição do dia a dia. Aflição de alguma coisa que nós estamos passando. Mas é para nós ter bom ânimo, ter fé, que Ele estará conosco em cada processo que você estiver passando. Ele está com você. Nesse vale que você está passando, Deus está com você. Jesus está com você. O Espírito Santo está com você. Então, clame a Ele, busque a Ele. Que do alto venha o teu socorro, do alto venha a tua vitória. O que tiver que você resolver, resolva. O que depender de você fazer, você vai fazer diante da sua fé. O que depender de Deus fazer, de Jesus, Ele vai fazer. Mas a oração, você tem que ter uma ação de orar. Então você ora a Ele, ora ao Espírito Santo, ore a Jesus Cristo. Fala, Senhor, eu coloco essa causa diante do Senhor, eu coloco esse problema diante do Senhor e eu vou descansar, porque a palavra de Deus fala que nós temos que descansar no Senhor. O nosso fardo, ele não é tão pesado. As pessoas falam assim, o fardo de Cristo é pesado. Servir a Cristo é pesado. Eu não acho pesado. Eu não acho pesado a causa de Cristo. Eu não acho nada pesado. Eu acho o meu fardo leve, porque a palavra diz que o meu fardo é leve.
Então, quem vai levar o meu fardo é Cristo. Então, ele vai carregar para mim. Então, se torna leve para mim, porque ele já levou o meu fardo lá na cruz. Ele já levou meus pecados, minhas dores, minhas cicatrizes, tudo lá na cruz quando ele morreu. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu estou passando as coisas aqui na terra, eu tenho que levar a Ele em oração. Jesus, eu estou com esse problema. Jesus, eu estou me sentindo triste. Jesus, eu estou desanimado, eu estou com essa enfermidade, eu estou com esse problema na família, eu estou com esse problema nos negócios, no financeiro. Mas eu coloco aos teus pés em oração. Me dá a direção do que eu vou fazer. E você vai esperar. Aquilo que tiver ao teu alcance, você vai fazer. Mas aquilo que depender de Cristo, é só ele que vai fazer. Ninguém vai fazer por você, só ele. Mas aí você vai ter que descansar. Ai, mas às vezes você entrega as coisas, nós entregamos e nós quer tomar. Não, eu coloquei isso, mas tá demorando, Jesus, eu vou lá pegar. Você não vai resolver, você não vai dar conta. Você vai continuar com o seu problema no outro dia. Então, seja o que você estiver passando, busque ao Senhor. Fala, Senhor, eu estou passando por essa prova, mas eu sei que o Senhor está comigo. Não me deixa só. E Ele não vai te deixar só. Seja qual luta que você estiver passando, que você achar que é difícil, Ele leva essa luta para Ele. O fardo seu pesado, Ele leva para Ele. E você vai carregar, você vai andar mais leve, mais sossegado, mais com esperança. Tenha fé. Tenha fé. Fé no Senhor, fé em você mesma. Tenha fé em você mesma. Não deixa o povo dizer o contrário de você. Sabe quem? Não é o povo, é o inimigo que está atrás do povo que não vigia a língua para falar. Ah, você não vai vencer. Ai, você não vai ser curada. Ai, você não vai mudar de vida. Ai, não. Não escute essa voz. Escuta a voz do Espírito Santo, a voz que está dentro de você. Eu vou ser curada, eu vou vencer. O Senhor vai tirar o medo, o Senhor vai tirar essa ansiedade, o Senhor vai visitar o meu coração. Eu sou o que Deus diz que eu sou, entendeu? Escuta a voz do Espírito Santo. A vozinha que tenta ficar aqui no seu ouvido com mentira, com engano, que é o adversário da nossa alma, o diabo, ele quer te enganar. Ele é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. E Deus é o quê? O Deus da verdade. Quem você vai escutar? Deus ou o diabo? Procure escutar sempre a Deus, que você sempre terá direção e vitória em todos os sentidos. Mesmo que for o mais problema mais difícil, a enfermidade mais difícil, aquela avassaladora que vem para avassalar a pessoa e a família toda. Mas tenha fé. Os processos, Deus, todo processo, seja uma quimioterapia, uma radioterapia, seja uma cirurgia, o que tiver, o Senhor vai estar com você passando. O Senhor vai estar com você em qualquer coisa que você for fazer. Se for fechar algum negócio, no casamento, com os filhos, filho, adolescente, está dando trabalho. Ora Jesus, apresenta ele diante do Senhor. O filho mais velho, filho mais novo, marido, a esposa, que as esposas também é problemática, não é só os maridos, não. Tem umas esposas problemáticas também. Tudo, todo assunto que você precisar, familiar, financeiro, saúde, filhos, casamento, jovem, solteiro, viúva, divorciado, qualquer situação, o Senhor leva a Ele e Ele escuta. Mas ame somente a Ele. Não ponha sobre a tua vida alguém para você adorar, nem um ser humano. Ninguém, nem sua mãe, nem seu pai, nem seu filho, nem seu neto, nem pastor, nem líder, nem bispo, nem apóstolo, nem padre, ninguém. Não coloque ele diante, na frente de Deus. Adore somente a Deus. Ame somente a Deus. Busca somente a Deus. Não tenha idolatria a pessoas, nem a imagem. Deus não gosta e Ele não permite isso. E às vezes muitas ações também que acontecem em nossas vidas, às vezes são as desobediências à palavra de Deus, a Cristo. Fala, Senhor, me ajuda a obedecer a Tua palavra. Eu quero obedecer a Tua palavra, eu quero ler, eu quero ouvir, eu quero entender, eu quero ser obediente. Não só ouvinte, mas praticante, porque tem muita gente que ouve a palavra, lê, mas não obedece. Não adianta. Não adianta ser só ouvinte, tem que ser
praticante. Vamos procurar a cada dia obedecer essa palavra. Obedecer a Cristo, obedecer a Jesus. Jesus te ama. Ele tem nova história para você, ele tem nova vida para você. Lute na fé, lute na esperança, tenha ânimo, tenha fé, tenha alegria no teu coração, seja alegre. A palavra de Deus fala que a alegria, a nossa força vem de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a sua força. É a alegria que vem do céu, do Senhor. É essa que te alegra, é essa que é a alegria que te faz levantar todo dia. Essa é o respirar em Cristo. O Senhor te deu fôlego de vida para você respirar, para você andar, para você trabalhar, para você buscar Ele, para você estar de pé. Então nós estamos de pé, é por causa de Cristo. Tudo é Cristo na sua vida e em nós. Então vamos defender a cada dia a causa de Cristo. Vamos ser discípulos mesmo de Cristo, de Jesus. Vamos andar como ele andou aqui nessa terra, nos ensinou. Vamos defender a causa de Cristo. Vamos falar, eu sou de Cristo. Eu não é, eu pertenço a tal igreja. Não, eu sou de Cristo. Ah, você é de qual igreja? Eu sou de Cristo Jesus. Eu sou filha de Deus. Eu sou co-herdeira das bênçãos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é meu Senhor e Salvador da minha alma, da minha vida. É assim que nós temos a andar. E é assim que nós vamos ser. Eu vou deixar uma palavra bem rápida aqui, que eu já falei muitos assuntos, mas eu tinha separado aqui. Em Tito, capítulo 2, versículo 11 a 15, diz assim: porque a graça de Deus se há de manifestar, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivemos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Fala disso e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Tá aqui a palavra do Senhor sobre tudo o que foi falado. Sobre nós estarmos em Cristo. Sobre fazermos obras ao nosso próximo. Amar o nosso próximo. Ame o seu próximo. Ame o seu próximo. Por mais que nós estamos vivendo em mundo difícil, essas situações, a palavra de Deus fala para nós orarmos pelas autoridades que está iminente. Quem que é a autoridade que está? Primeiro, a nossa autoridade é Deus, né? A palavra de Deus fala que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se o Brasil ter como Deus, como o nosso Senhor, como o nosso Salvador Jesus Cristo, você acha que nós não vamos ter um Brasil diferente? É porque a nação ainda não está totalmente Deus como essa nação. Mas no dia que essa nação, a palavra de Deus fala que todo joelho vai se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho, pensa, todo joelho, todo ser humano, toda vida que tiver vida, um dia vai dobrar o joelho diante, seja na sua casa, onde você estiver, e vai confessar: Jesus Cristo é o Salvador da nossa alma. É a palavra que diz. Então, meus amados, amadas, nesta manhã, vamos servir a Jesus, vamos amar o Senhor, vamos ter Ele como nosso Salvador, que não há intermediário, só existe Jesus, o intermediário entre nós e Deus. Chame a Jesus, clame a Jesus por Ele. Levante suas mãos a cada dia e o ame, o adore. Eu adoro Jesus, eu amo Jesus, eu amo Deus, eu amo o Espírito Santo. Seja feliz, seja alegre em Cristo Jesus. Jesus está com você em todo o tempo. Não há problema que Ele não possa resolver. Não há problema que Ele não possa resolver. Não há problema. Todo problema, leve diante a Ele, que Ele resolve. Eu não resolvo. Ninguém resolve, mas Ele resolve. Ele resolve o teu problema. Ele resolve a tua causa. Ele resolve. Ele te cura, te salva, te liberta. E Ele te ama, e Ele te entende, e Ele te compreende.
Então, nesta manhã, essa palavra é uma palavra de reflexão, exortação, edificação e consolo. Jesus te abençoa grandemente. Tenha uma ótima terça-feira em Cristo Jesus. Estamos no final do mês de junho. Amanhã já é julho, 1º de julho. Um mês aí de férias para as crianças, para quem estuda, de faculdade, ensino médio. Muitos vão viajar nesse mês de julho, que tenham uma boa viagem, viagem que vão na ida e na volta abençoados, guardados pelo Senhor Jesus. Deus abençoe todos que vão viajar, vão ver suas famílias, vão tirar férias dos seus trabalhos, que Deus abençoe a viagem de cada um e a volta. O Senhor abençoa vocês a cada dia, em nome de Jesus. Vou estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, eu oro nesta manhã para toda a humanidade, todo ser humano aqui no Brasil, em todos os países, todas as vidas, todas as almas, todas as crianças, todos os adolescentes, jovens, homens e mulheres, velhos. Pai, o Senhor fala que os velhos, na tua palavra, darão muitos frutos vistosos. Os velhos de idade, eles estão na idade, mas a alma deles estão nova. A alma deles é nova, que dê muitos frutos. Pai, visita aquele que está doente, que está acamado. Levanta eles da cama em nome de Jesus. Pai, visita aquele que precisa de fazer uma cirurgia ou outra. Esteja lá com eles, Espírito Santo. Abençoa os médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiro para fazer a cirurgia. Abençoa todos os que estão trabalhando, todos os empresários, todos que estão de carteira, o CLT. Abençoa aqueles que são autônomos, Senhor. Abençoa a vida de cada um. Abençoa aqueles que estão encarcerados, que estão presos em prisões, que venham se arrepender dos seus pecados, que venham sair das prisões como um novo homem, nova mulher, novo jovem na sociedade. Pessoas que tenham uma nova oportunidade de ser melhores, Senhor, de ser pessoas melhores, que se arrependam dos seus pecados. Confesse os seus pecados, deixe o seu pecado, esteja vivendo uma nova vida. Eu oro para aqueles que estão se sentindo desanimados, ansiosos, que estão com ansiedade, depressão, livra da depressão, da ansiedade. Meu Pai, que eles olhem para o Senhor, ore ao Senhor, que se tiver que passar pelo médico, um psicólogo, um psiquiatra, passe, que se tiver que tomar alguma medicação, tome, crendo, orando, buscando, tendo a fé renovadora. Eu oro para que esta manhã o Senhor renove a fé de cada um nesta manhã. Dê uma fé inabalável, Senhor, uma fé renovadora, uma fé de ânimo, uma fé, Senhor, que eles alcançam os objetivos dele no centro da tua vontade. Que todos os sonhos, que cada um que tem os seus sonhos, que seja realizado diante da sua fé no centro da tua vontade. Que o Senhor faça a tua vontade na vida de cada um, de cada família, de cada filho, de cada filha, de cada pai, de cada mãe, de cada avó, de cada avô. Pai, de cada pessoa que vai chegar esse vídeo, Pai, porque esse vídeo vai ser enviado para muita gente, vai ser enviado para muitos grupos, para minha família, para os que não são da minha família, amigos, todos vão ser enviados, Pai. Que receba esse vídeo com alegria, que receba esse vídeo com a tua presença, que receba esse vídeo com ânimo, com fé, que receba esta oração em nome de Jesus Cristo. Que sejam todos abençoados, todos visitados nessa manhã pelo Senhor Jesus, pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Alegra o teu coração, se anime em Cristo Jesus, se anime. A batalha sua ainda não acabou. Essa guerra, quem vai vencer por você é Jesus Cristo. Ele é o nosso general, ele é o nosso comandante, ele está na nossa frente, ele está na tua retaguarda, ele está na tua direita, na tua esquerda, ele está atrás de você e ele está na tua frente. Anda, caminhe, se anime, se fortaleça em Cristo Jesus. Ele te ama, ele te entende. E ele te abençoa a cada dia. Eu oro te agradecendo, te louvando. Toda honra, toda glória para o Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém, Jesus. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor, como os discípulos te pediam no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Um excelente dia, terça, uma excelente semana. Um excelente dia em Cristo Jesus. Jesus te ama muito. Jesus te ama muito. Você nunca
estará só. Sempre Ele está com você e em você. Deixa Ele te lapidar, te moldar, te transformar. Deixa Ele te alegrar. Deixa Ele te libertar. Deixa Ele te salvar. Ele é o Salvador das nossas almas. Fica com Deus. A paz do Senhor Jesus. Um beijo, um abraço. Vamos dar um sorriso, né? Eu amo sorrir.